Chegamos na lição de número 7 com o título Quando o Espírito Sopra em Éfeso. Então, nós vamos ver o apóstolo Paulo percorrendo as suas viagens missionárias, em cada cidade um desafio, em cada cidade havia as suas dificuldades peculiares daquela região, mas o Espírito Santo sempre esteve com ele. Quem sabe em cada etapa da sua vida se levantou algo diferente, algo desafiador, mas o Espírito Santo sempre esteve com você. A promessa de Deus é essa: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e também que Deus cuida de você desde o ventre, te conhece desde o ventre e te chamou desde o ventre. Texto áureo: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, versículo 20. Verdade prática: onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Essa é a vontade de Deus. Leitura bíblica em classe encontra em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 12. Vamos para a nossa introdução. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo, capital da província da Ásia. A cidade era estratégica no comércio, nos transportes e na religião, marcada pela idolatria e por práticas ocultistas ligadas ao culto Artemis. Nesse cenário espiritualmente desafiador, Atos, no capítulo 19, está registrando um poderoso mover de Deus, revelando, né, é, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar vidas e até cidades inteiras. Esse é o poder de Deus. Esse mesmo poder está sobre as nossas vidas para que aqueles que estão ao nosso redor sejam impactados. Parte primeira: o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo, a restauração da verdadeira doutrina. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João. Isso é muito interessante, porque Paulo pergunta a eles, né, sobre o batismo, e eles dizem que ouviu a palavra e que foram batizados. Mas que batismo? Eles explicam, né? Olha só, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, quando vocês creram, vocês já foram batizados com o Espírito Santo ou no Espírito Santo? E responderam então eles: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles responderam: do batismo de João. Por quê? Porque o batismo ao qual você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, automaticamente a pessoa é ensinada sobre quem? Sobre o Espírito Santo, ou seja, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles ainda não conheciam essa doutrina. Com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna doutrinária. Olha que inteligência do apóstolo Paulo. Ele corrige essa lacuna doutrinária. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando fala em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, no poder do Senhor Jesus Cristo, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, esses 12 varões foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Paulo impõe a mão sobre eles, e eles também são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas estranhas. Então, interessante, né? Essa passagem é muito educativa sobre o batismo no Espírito Santo. No item 2, o o ensino perseverante diante da resistência. Durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus e procurando convencer judeus e gentios. Então, ele começava sempre pela sinagoga. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus, sempre persistente. E, contudo, a resistência crescia e muitos passam a falar mal do caminho. Ele usava essa expressão, né? O que ele prega? Ele prega o caminho. E é uma expressão também bacana, porque Jesus Cristo, ele é o caminho, né? Ele é a verdade e a vida. Quem dessas pessoas dissesse para nós pregamos o caminho, a verdade e a vida, que é nada mais, nada menos
do que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante do endurecimento, Paulo se retira e separa os discípulos, mostrando que fidelidade à verdade exige discernimento. Em uma sociedade marcada pela intolerância à fé cristã, o texto ensina que o Espírito conduz a igreja a novos espaços sem comprometer a identidade. Então, Paulo agora vai também sempre assim, primeiro aos judeus, depois aos gentios. A formação sólida que transforma uma região inteira. Na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo, disciplina e profundidade na formação espiritual dos discípulos. Então, ele está ensinando. O resultado é extraordinário. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. O ensino consistente, prepara o terreno para milagres, libertação, transformação social. Nós vamos investir no ensinamento, investir na escola dominical, investir no culto de ensinamento, para que os corações se fortaleçam com a verdade, e através dessa verdade, através desse fortalecimento, desse conhecimento, muitas almas vão ser alcançadas, né, por aqueles que estão ao redor. Assim também, hoje, cidades e nações são impactadas quando a igreja alia palavra, espírito e perseverança. Se mover em Éfeso prepara o cenário para manifestações ainda mais visíveis do poder de Deus, né? Então, Deus, ele sempre tem o seu modo estratégico de trabalhar. No próximo tópico, vamos ver no próximo tópico agora, né, quando o evangelho confronta diretamente as forças espirituais que dominavam aquela cidade. Então, é um confronto direto, né? Porque Paulo ali diz assim, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam dele. Então, um poder extraordinário estava sendo operado naquela cidade. Então, foi notório, né, o trabalhar de Deus sobre a vida ali do apóstolo Paulo nessa região, nessa cidade, que nós vamos ver agora a seguir, na parte 2, o derramamento do Espírito Santo, o impacto do Evangelho na cidade, manifestação extraordinária de poder do Espírito, derramamento do Espírito em Éfeso, não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmada por sinais extraordinários. Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo, promovendo curas, libertação, que autentificavam a mensagem anunciada. Até objetos que tocaram o apóstolo tornaram-se instrumentos da ação divina. E isso aqui foi uma coisa extraordinária. Deus fez ouvir de Paulo, que não para cuidar hoje, né? Ah, vamos levar o avental do fulano, levar o lenço ciclano, limpou o rosto lá, o suor com o lenço, foi ungido. Muito cuidado com isso, por quê? Porque acaba se idolatrando pessoas. O que Paulo fazia ali não era para se aparecer. O que Paulo fazia ali não era para se promover. O que Paulo fazia ali é porque Deus, a pressa de Deus em fazer em transformar vidas. O objetivo ali não era apenas o milagre, nunca foi. O objetivo ali era alcançar almas, e Paulo, ele era um só ali, fazendo, né? E então ele usava de todos esses meios. Então isso foi uma ferramenta que Deus usou aquele homem. No item 2, confronto espiritual e ruptura, ocultismo, derramamento do Espírito também, expôs a diferença autêntica, é, entre a fé autêntica e a religiosidade vazia. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus, lembra dessa história? Sem relacionamento com ele. Essa história, ela é muito conhecida, né? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, que estavam demoniados, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, como que estavam expulsando o demônio, né? Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, o demônio respondeu e disse, né, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ou seja, não eram servos do Senhor Jesus, né? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, ou seja, eles foram envergonhados, né? Então o inimigo, ele também procura algumas maneiras envergonhar as pessoas, e nós, pelo poder da graça do Senhor Jesus Cristo, nós expulsamos Satanás em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo produziu arrependimento visível, transformação concreta, assim também hoje, verdadeiro mover, o verdadeiro mover de Deus liberta pessoas do engano, de enganos espirituais, dependências ocultas e falsas promessas.
Então, a sociedade hoje está vivendo numa sedução, né? Por quê? Porque muitas vezes, que nem Pedro escreveu, Jesus, nosso Deus, é o invisível, mas real. E as pessoas querem ver coisas, as pessoas querem ver sinais. E Jesus Cristo falou a certa feita que o pessoal pediu sinal e falou assim, ó, vocês já têm o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia, e o filho do homem ficará também 3 dias, que vem ressuscitar no ventre da terra. No item 3 aqui, a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. Resultado do derramamento do Espírito Santo, resumindo, é, na afirmação, Senhor, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente prevalecia. Assim, o médico Lucas registrou, né? O crescimento do evangelho ocorreu tanto em número quanto em profundidade espiritual, produzindo mudança de valores, hábitos, comportamentos. Onde o Espírito é derramado, a palavra avança, santidade é restaurada e a sociedade é impactada. É assim que Deus trabalha em nosso meio e sobre as nossas vidas. Parte 3. A manifestação do poder de Deus entre os gentios no Rio, o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Na escritura, gentios designa os povos que não pertencem eticamente a Israel. Então, esses povos são chamados de gentios, né? Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas realidades coletivas. O mover do Espírito Santo produziu um ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno, abandono visível do pecado. Então, a cidade foi impactada. Deus pode, através de você, impactar uma família. Aquela família vai impactar uma cidade. Através de você pode impactar uma pessoa, que vai impactar uma família, que vai impactar uma cidade. Deus tem a maneira de trabalhar e também restauração de lares, profundo impacto social. Em tudo, Deus usa a nossa vida em todos os aspectos da nossa vida, né? Da vida do cotidiano do ser humano. Deus é capaz de restaurar e prosperar. Exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Ao longo da história, Deus tem derramado seu Espírito em momentos decisivos. No Pentecoste, a igreja, né, inaugurada de Pentecostes, no país de Gales, em 1904, 1905, o avivamento do Espírito produziu conversões, transformação social. Na Rua Azusa, né, que é muito famoso, porque de lá vem o nosso movimento pentecostal aqui das Assembleias de Deus. Na Rua Azusa, 1906, 1909, o Espírito rompeu barreiras raciais e deu origem ao movimento pentecostal moderno. Essa Rua Azusa tinha uma igreja, né, chamada Igreja Quadrada ali, onde aquele pastor, ele fica sentado no púlpito muitas vezes, com a sua cabeça assim, encostada na perna, aquele ato de adoração, daquele ato de reverência, e o Espírito Santo é derramado naquele local de forma extraordinária. No Brasil, desde 1910, gerações têm sido marcadas por esse derramamento, movimentos recentes, né, como Asbury, em 2023 agora. Então, esses movimentos confirmam, né, que o Espírito Santo vem, ele opera milagres, faculdades ali que se reúnem para adorar e passa ali uma noite, um dia, outra noite adorando, as pessoas chegam ali, são envolvidas pelo Espírito Santo e isso incomoda muitas trevas, incomoda muitas pessoas, trabalham contra o reino de Deus, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, e a promessa do Senhor é derramar esse Espírito sobre toda a carne. No item 3, o derramamento do Espírito é a missão da igreja. Em Éfeso, o derramamento do Espírito não permaneceu restrito à cidade, tornou-se fonte de expansão missionária para toda a Ásia Menor. Todo mover genuíno do Espírito Santo desperta a igreja para a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo deixou determinada para nós. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até o que? Até a consumação dos séculos. Amém. Esse derramamento não é um fim em si mesmo, mas é um impulso missionário para a multiplicação de igrejas, de é, de novos crentes, né, do poder de Deus envolto através de pessoas, famílias, cidades, comunidades. Deixa Deus usar a sua vida. Conclusão, o derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Deus transforma vidas, cidades. Não foi um mover superficial, mas com profundidade espiritual e ético, gerando frutos duradouros. Então, isso é o que Deus quer, trazer através do Espírito Santo frutos duradouros, dignos de arrependimento. Amém? Vamos para a nossa
Para a nossa pergunta, primeira pergunta, em Éfeso, o que Paulo faz ao encontrar discípulos que haviam sido apenas batizados no batismo de João? Com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna doutrinária, né, anunciando a eles a plenitude do tempo agora em que Jesus Cristo vem e todas as coisas se cumprem em Cristo, e eles são agora batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apolo impõe a mão sobre eles, são batizados com o Espírito Santo também. Pergunta 2: como o derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, ela foi confirmada por sinais extraordinários, ou seja, não apenas pregando com palavras, mas os sinais, porque Jesus diz: os sinais seguirão aqueles que creem. Então, prega a palavra, ora pelas pessoas, e quem cura é Jesus, quem faz milagre é Jesus. Fique seu coração em paz. Pergunta 3: qual foi o impacto do exemplo dos filhos de Seva em contraste, né, à fé autêntica? Os 7 filhos de Sevas, né, começaram a querer expulsar demônios em nome, e falava assim, em nome de Jesus, a quem Paulo serve. Então, eles não estavam conectados ao Senhor Jesus Cristo. Passaram o quê? Passaram vergonha. Como o derramamento do Espírito Santo impactou não apenas indivíduos, mas também estruturas culturais e econômicas da cidade de Éfeso. Então, em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas realidades coletivas. O mover do Espírito Santo produziu um ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno, abandono visível do pecado. Então, uma cidade foi impactada, uma região foi impactada. Pergunta 5: em Éfeso, o derramamento do Espírito permaneceu restrito à cidade? Não, tornou-se uma fonte de expansão missionária por toda a Ásia Menor. Então, Deus quer usar a sua vida para alcançar muitas e muitas pessoas através da ação do Espírito Santo. Crê somente, amém?